Meus amigos, o contexto do problema desse vídeo é um módulo lunar que está pousando em uma das luas de Júpiter. E aí, baseado na aceleração que ele tem nesse pouso, a gente vai ter que descobrir o peso desse módulo lunar, a massa dele e também descobrir qual é o valor da gravidade dessa lua de Júpiter, tá bom? Então, bora pro problema. Imagine uma espaçonave prestes a aterrissar na superfície de Calisto, uma das luas de Júpiter. Se o motor fornece uma força para cima, chamada de empuxo, de 4.340 newtons, a espaçonave desce com velocidade constante. Se o motor fornece apenas 3.160 newtons, ou seja, o motor começou a perder força, né, de propósito, claro, a espaçonave desce agora não mais com a velocidade constante, mas agora ele desce acelerado, com a aceleração de 0,42 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí vem três perguntinhas. Item A. Qual é o peso da espaçonave nas vizinhanças da superfície de Calisto? Qual é o peso dessa espaçonave lá nessa lua chamada Calisto? Porque o peso dessa espaçonave aqui na Terra é um, esse peso dele na Lua, na nossa Lua, é outro, né? Então o peso depende da gravidade do local, tá bom? E letra B, qual é a massa da aeronave? Já a massa não. A massa é a mesma aqui, é a mesma em qualquer lua, é a mesma no espaço sideral, né? Sem gravidade. A massa é a massa, tá? E letra C, qual é o módulo da aceleração em queda livre próximo à superfície de Calisto, né? Ou seja, qual é o valor da gravidade, da aceleração da gravidade desta lua de Júpiter, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar, né, um probleminha, né? Fica mais fácil entender. Vou desenhar aqui então um módulo lunar. Vou desenhar aqui o meu módulo lunar. Aqui, desse jeito. É só um rascunho, tá, pessoal? Não precisa ser. Tem que ser um desenho que você entenda, né? Que você consiga perceber aí a, o problema acontecendo, tá bom? Então, esse aqui é o meu módulo lunar. Pronto, aqui ele com as perninhas dele que ele vai pousar aí. E ele está descendo, tá? Pronto, ele está descendo aqui. Maravilha. Pronto, esse é meu problema, esse é meu objeto. Está descendo. O movimento, né? Leis de Newton, a gente trabalha em cima de movimento, né? Em cima de eixos de movimento. Então, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Vou colocar de cinza, né? Bem clarinho, porque não é algo tão, né? Eu não quero que polua a minha imagem, tá? Então, eu vou desenhar esse eixo Y para cima como positivo, tá bom? E aí, nesse eixo, eu vou colocar os vetores de força que estão acontecendo aqui, né? Vou desenhar os vetores de força saindo do centro de massa do módulo lunar, onde que forças são essas que existem aí? Bom, Rodrigo, repare o seguinte, pessoal, tá? Presta atenção aqui no negócio, ó. A questão, ela tem dois Cs. É como se ela estivesse separando para você o problema em duas situações. E aí você vai ter que desenhar as duas situações de forma separada, tá? Esse é a dica para resolver essa questão, tá bom? Então, volta aqui para o enunciado. Ó. Aqui no enunciado ele fala o seguinte, ó. Se o motor fornece uma força para cima de 4.340 newtons, a espaçonave desce com velocidade constante, ó. Pronto, esse é o primeiro se, é a primeira situação, tá? Então a gente está desenhando aqui a primeira situação. Então vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro se, né? A primeira situação. Pronto. É isso aqui. Onde esse objeto ele desce com velocidade constante, ó. Vou colocar aqui o vetor, ó. Velocidade apontando para baixo, constante. Velocidade constante significa que a aceleração vale quanto? A aceleração é zero.
Rodrigo, mas por que que é zero a aceleração? A aceleração significa mudança de velocidade. Se a velocidade é constante, ela não muda. Se ela não muda, então não existe a aceleração, tá? Vale, Rodrigo, eu pensei que fosse a gravidade aqui agindo. Não, gravidade só se ele estivesse despencando em queda livre. Mas ele não tá, tá bom? Nesse primeiro si, ele não tá. Rodrigo, por que que ele não tá? Porque existe o peso dele aqui, ó, né? Próximo à superfície dessa lua, força peso, mas uma força igualzinha, ó. Opa, uma força igual, mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção, porém sentido contrário, que eu vou chamar de empuxo 1. Ó. O empuxo 1 foi dado com 4.340 newtons, ó. E ele desce com velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Maravilha. Partindo desse princípio, ó, é só a gente aplicar agora a segunda lei de Newton no eixo Y. Então fica, ó, deixa eu só apagar aqui esse rastro aqui, pronto. Então, ó, nós temos força resultante no eixo Y é igual a massa desse módulo vezes a aceleração dele no eixo Y. Beleza? Maravilha. Quem são essas forças que estão atuando no eixo Y? Empuxo para cima, então o empuxo é positivo, ó, empuxo 1, mas o peso aponta para baixo, ó, então o peso é negativo, né? Lembre que a orientação do movimento aqui no eixo Y é positivo para cima, então o peso é negativo. Igual a massa vezes a aceleração, que é zero. Ah, Rodrigo, legal. Então a aceleração é zero, tudo aqui fica zero, né? Exatamente. Então eu passo, ó, empuxo 1, eu passo o peso lá para o outro lado e o peso fica positivo, né? Pronto, só tinha um zero do outro lado. Então qual é o valor do peso? Ó? Se empuxo 1 é igual a peso, então peso é igual a empuxo 1. E o empuxo 1, a questão diz para a gente que o motor estava aplicando um empuxo de 4.340 newtons. Vale, Rodrigo, como é tranquilo essa questão, né, cara? É tranquilo, ó. Né? O item A já foi. Descobrimos o peso desse módulo lunar lá na superfície dessa lua de Júpiter, né? Item B. Item B já é outro si, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Começa aqui de novo, ó. Depois da vírgula, ó. Se o motor fornece apenas, olha aí, o impulso do motor diminuiu. A força que o motor do módulo exerce para ele não cair, diminuiu, né? Se diminuiu, agora quem é que vai vencer? O peso. O peso agora vai vencer o impulso, né? Vai ser maior do que o impulso. Ó. Então, se o motor fornece apenas 3.160 newtons, a espaçonave desce com uma aceleração de 0,42 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, vou aqui copiar esse módulo para não perder tempo. Ó. Vou colocar ele aqui numa segunda situação, tá? Maravilha. E vamos agora fazer o probleminha, né? Rodrigo, o que é que muda aqui, cara? Bom, ele está descendo aqui sobre o mesmo eixo Y, vou colocar aqui também. Beleza, positivo para cima. Porém, a força peso não muda, né? O mesmo valor, mesmo tamanho de força peso. Perfeito. Porém, o impulso diminuiu. Vixe, Rodrigo, o impulso é menor agora. É, o impulso é menorzinho, né? O impulso 2 diminuiu. Ou seja, ele agora está acelerado. E a aceleração, o que você aprendeu com a segunda lei de Newton, né? Que a aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força resultante. Então, a força resultante aponta para onde está ganhando, né? Ou seja, o peso está ganhando. Então, agora nós vamos ter uma aceleração que aponta nesse sentido, ó. Uma aceleração de 0,42 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse é o módulo da aceleração, é um módulo, mas cuidado porque a aceleração é um vetor.
tá certo? E ele está apontando para baixo, ao contrário da orientação, né, que eu coloquei, que é positivo para cima. Rodrigo, eu poderia colocar o vetor, a orientação positiva para baixo? Pode, tá? Você que escolhe, tá bom? Então você pode escolher o que for mais fácil para você. Eu sempre mantenho esse padrão de todas as minhas questões eu colocar a orientação positiva para cima, tá? Até para não confundir a cabeça dos alunos, tá certo? Então bora voltar aqui. Então pronto. É só aplicar agora a segunda lei de Newton. O que mudou? Mudou agora que nós temos uma aceleração. Pronto. Força resultante. Para cima, positivo, é o empuxo 2. Para baixo, negativo, é o peso. Igual a massa, vezes a aceleração é negativa, né, Rodrigo? É negativa, tá? Porque aponta para baixo, ó. Igual o peso, ó. Tá vendo? Por isso que o peso e a aceleração, os dois têm um sinal negativo. Tá ok? Pronto, agora a gente vai só colocando os valores que nós já temos. Então fica, ó, empuxo 2. A questão deu para a gente um valor de 3.160. O peso, a gente acabou de calcular no item A, que é igual a massa vezes a aceleração de 0,42. Tá bom? Maravilha. Isso aqui nos dá, então, 3.160 menos 4.340. Aí eu pego aqui, ó, a aceleração que está multiplicando com a massa e jogo lá para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Ou seja, menos 0,42, tá bom? Foi com sinal e tudo, porque ele estava multiplicando e foi para o outro lado dividindo, ó. Pronto. Essa continha aqui é igual a massa. Logo, a massa vai ser igual a quanto? Ó? Vou pegar aqui a calculadora. Pronto, está vendo aí a calculadora, né? Então, a conta vai ser, abre parênteses, 3.160 menos 4.340, fecha parênteses, tudo isso dividido pela aceleração que é negativa. Pronto. E aí, nós temos uma massa de, vou arredondar a massa para 2.810, né? Já que eu vou tirar os 5 aqui, então a regra é essa, né? Vou aumentar aqui a casa. 2.810. Essa é a massa, né, aproximada. 2.810 quilogramas. Tá ok? Tranquilo, né? Item B resolvido. Deixa eu só tirar aqui da cara de vocês essa calculadora. Opa, item B. Tranquilo. Rodrigo, que legal, né, cara? Cada, né, situação eu tive que, né, propostas diferentes, né? Um movimento com velocidade constante e no outro um movimento com aceleração de queda. E no item C ele pergunta, ó, item C, qual é o módulo da aceleração em queda livre? A aceleração em queda livre é a gravidade, tá? Então, agora morreu, né? Agora ficou fácil, porque você já tem, ó, item C, você já tem o peso e a massa, ó, peso, né? Próximo a Calisto, ó, vou botar PC, ó, é a massa vezes a gravidade de Calisto. Então, peso sobre a massa é igual à gravidade, né? Eu isolei a gravidade, passei a massa lá para o outro lado. Logo, gravidade de Calisto é igual ao peso que a gente calculou no item A, 4.340, sobre a massa que a gente acabou de calcular, 2.810. Logo, a gravidade dessa Lua é de quanto? 4.340 dividido por 2.810. Pronto. 1,5, 1,54, tá? Vou colocar aí. 1,54. 1,54 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Questãozinha legal, né? Para você aplicar aí a segunda lei de Newton. E não só
foi interessante você perceber aí, ó, que a importância não era só da aplicação da lei de Newton, mas sempre você vai ter que levar para o resto da vida o que você aprendeu em notação de vetores, né? A importância de saber o que é uma grandeza vetorial e para onde é que ela aponta, quando que ela vai ser positivo, quando que ela vai ser negativo, tá? Então, eu desafio a você a fazer essa questão aqui, né? De outras formas. Tente inverter aí esse eixo positivo que eu coloquei para cima, coloca para baixo. Será que fica mais fácil para você? Tá? Então, quanto mais formas diferentes você exercitar, mais fácil de você aprender, tá bom? Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, tá bom?